Nós vamos falar agora sobre controles solenoide e pneumático. Então, falamos anteriormente sobre os transmissores de pressão, transmissores de temperatura, os pressostatos, termostatos e alguns outros instrumentos de leitura e controle. Eles vão estar instalados na leitura e controle do padrão que nós queremos controlar, seja ele vazão, temperatura, pressão ou qualquer outro. Mas para fazer a alimentação de fluido de acordo com a leitura do sensor, nós precisamos de um dispositivo. Agora temos dois dispositivos aqui, um elétrico e outro pneumático, existindo diversas diferenças entre eles, diversos tipos de válvula. Então nós temos válvulas em inox, válvulas em aço carbono, válvulas em latão, que são as mais comuns, em bronze. Nós temos as válvulas pneumáticas, solenoides, diferentes tipos de bobinas elétricas, diferentes classes de aprovação. Válvula solenoide modulante nós temos também, inclusive temos uma aqui e vamos falar daqui a pouquinho. Válvulas de grandes vazões, válvulas de pequenas vazões, válvulas flangeadas, rosqueadas e uma infinidade de possibilidades para se adequar exatamente à sua aplicação. Então, para começar, nós vamos falar sobre a válvula pneumática angular. Essa válvula é o modelo AV210 da Danfoss. Então, ela é uma válvula muito simples, mas muito robusta, muito resistente e extremamente precisa. Ela tem um atuador, dentro desse atuador tem uma mola e aqui tem um pistão, uma haste, com a sua sede. Na sua sede fica um plug vedando ela e conforme entra ar no atuador, com a entrada de ar, ela abre se ela for normalmente fechada e se ela for normalmente aberta ela fecha e vice-versa. Então, ela vai abrir e fechar de acordo com a liberação de ar aqui nesse atuador. Ela tem um alívio também para poder aliviar essa pressão e funcionar. Lembrando que esse tipo de válvulas normalmente é acionada por um bloco pneumático que aciona diversas válvulas ou por uma válvulazinha solenoide de 2 vias, onde você vai acionar e ter ainda o alívio para, no caso, do fechamento ou enfim da abertura da válvula, para poder ter esse alívio do ar que está dentro do atuador, pressionando essa mola para a abertura da válvula ou para o seu fechamento. Então aqui nós temos essa válvula. Instalação de uma válvula angular é muito simples. Você pode fazer aquele padrão de estação que eu comentei nos outros equipamentos, com válvulas de bloqueio, filtro, eventualmente até um bypass. E eu tenho uma dica bem interessante. Você tem, por exemplo, um equipamento que você vai alimentar com essa válvula angular. Esse equipamento ele trabalha, digamos, a 80 graus e ele aceita uma variação de 3 graus para mais ou para menos. Essa variação de 3 graus, ela não chega a ser uma demanda proporcional, mas no sistema on-off você não vai atender. Uma medida muito simples para fazer isso com essa válvula é colocar um regulador de fluxo na entrada de ar comprimido no atuador. Esse regulador de fluxo vai fazer com que o ar entre devagar no atuador e dessa forma a válvula vai operar abrindo e fechando com uma menor velocidade, causando na prática uma menor variação de temperatura. Então um dispositivo de R$5 que vai fazer você ter um ganho muito grande na estabilidade do seu processo, economicamente falando. Sempre antes das válvulas, muito importante a instalação do filtro Y, que nós falamos nos acessórios ali dos sistemas de vapor e controles de fluido também. Então, como ele tem essa tela, você vai poder estar utilizando. Em aplicações em vapor, normalmente, acima aí de 6, 7, 8 bar não são utilizadas válvulas solenoide, porque ela tem um diafragma, e nessa pressão, o vapor ele é extremamente agressivo. Para essas aplicações, a válvula pneumática angular ela é perfeita, porque ela funciona com um pistão, a sede dela tem uma resistência muito maior, uma vedação em Teflon, PTFE, e ela vai fazer um assento perfeito e ser muito resistente aí contra golpes, choques térmicos, enfim. Ela vai funcionar muito bem nesse tipo de aplicação, não só com vapor, mas com aplicações em água, óleo, enfim, ar, alta pressão, alta temperatura. Essa válvula vai se comportar muito bem nesse tipo de processo. Falando de válvula solenoide, vamos continuar na linha do vapor. Nós temos o modelo EV225 da Danfoss. A válvula solenoide para vapor é a única válvula da Danfoss que não tem uma bobina azul, a bobina dela é preta, então é muito fácil de identificar. E através da identificação dessa bobina você vai ver que a válvula é a válvula EV225 para vapor. A válvula EV225 ela tem uma vedação
em PTFE, em Teflon, e ela pode ser utilizada em aplicações on-off de vapor até 180 graus, que dá mais ou menos uma pressão de 8 a 9 bar, se eu não estou enganado. Então essa válvula ela vai funcionar muito bem, por exemplo, para serpentinas com pressão reduzida, para equipamentos de injeção direta, enfim, equipamentos onde tem uma baixa vazão, porque ela é fabricada somente em meia, 3/4 e 1 polegada e 3/8, e uma necessidade, assim, você já tem um controle de pressão. Se ela trabalha com pressão muito alta, de maneira direta, ela não vai trabalhar tão bem. Então, tendo um controle, ela é uma válvula que vai trabalhar muito bem, vai ter uma ampla resistência e, principalmente, ela vai ser uma ferramenta fundamental para você automatizar pequenos processos que ainda tem operadores manuseando válvulas esfera e válvulas globo de maneira manual. Então, tanques de cozimento, de processo, enfim, você pode automatizá-los de maneira muito simples através de um termostato e dessa válvula. Então, você faz a injeção de vapor de acordo com a demanda lá do processo. Normalmente são processos que aceitam uma variação um pouquinho maior. Essa válvula vai funcionar muito bem e vai ter também uma durabilidade muito grande. Lembrando, para todas as válvulas da Danfoss nós temos os kits de reparo. A gente vai falar especificamente sobre os kits de reparo, inclusive eu vou liberar diversos vídeos bônus aqui, mostrando como troca, como testa, enfim, uma série de materiais que vocês ainda vão ter acessos dentro do treinamento, mas todos os kits de reparo para os equipamentos da Danfoss, eles são fornecidos para todos os equipamentos, então todas essas válvulas vão ter os seus diafragmas, as suas torres, enfim, os seus kits de reparo, tanto na linha de automação, que é essa linha que a gente está falando agora, também da linha de refrigeração, conforme a gente viu. Daí, na refrigeração nós temos os 3 kits, o kit de inspeção, o kit de manutenção e o kit overall. Então nós falamos sobre esses kits, mostramos lá na aula de manutenção, se eu não me engano, na aula 4 ou aula 5, e vocês tiveram acesso a isso. Continuando aqui, nós temos a válvula modulante. Então essa é a válvula solenoide modulante, a bobina dela é preta também, e é uma bobina um pouco maior. Essa válvula modulante é o modelo EV260. A válvula EV260 é uma válvula solenoide modulante principalmente utilizada para aplicações em ar e em água, ou em outros líquidos, em outros gases também. Ela não tem uma vazão muito alta, mas ela pode ser utilizada aí em processos de laboratório, então processos que exigem uma maior precisão e que não tem uma alta vazão, essa válvula vai funcionar muito bem. Ela funciona tanto de 4 a 20 mA quanto de 0 a 10 volts e pode se encaixar muito bem em qualquer aplicação. Um dado, falando sobre aplicações em vapor, retornando um pouquinho para a EV225, é que quando as bitolas de válvulas solenoide para vapor são de 1 1/4, 1,5 e 2 polegadas, nós utilizamos a válvula EV220 com vedação em EPDM e ela vai suportar até 120 graus mais ou menos. Então aí sim, para grandes bitolas nós precisamos ter a pressão reduzida. Sempre que for possível ter ar comprimido nesses locais, é muito melhor você fazer uso de válvulas pneumáticas. Por quê? Porque ela vai ter uma maior resistência àquele processo. O processo de vapor, ele é um processo relativamente agressivo. Então, você precisa trabalhar com equipamentos de maior resistência. Quando você trabalha com válvulas com diafragma, a chance desses diafragmas terem uma vida útil reduzida em função da agressividade do meio do vapor, principalmente em linhas com muita condensação, muitos problemas de golpe de ariete, choque térmico, enfim, falta de isolamento, falta de drenagem adequada, aqueles problemas que a gente já falou nas aulas de vapor. Você vai ter certamente problemas com esse tipo de válvula, porque ela sim tem uma sensibilidade maior do que a válvula pneumática, por exemplo. Válvula EV250. A válvula EV250 vai trabalhar a partir da pressão zero ou de vácuo, então ela não precisa de um mínimo de pressão para abrir. Muitas vezes você precisa que a válvula abra sem fluido antes dela. Então essa válvula vai ser para essas aplicações, ou também para aplicações com pressão negativa, como em autoclaves, por exemplo, e outros equipamentos que trabalham com vácuo. A válvula EV220, EV225, EV224, enfim, os outros modelos, elas precisam de no mínimo 0,3 bar de pressão para poder atuar. Então elas precisam desse mínimo de pressão para ter essa assistência de operação
subindo seu diafragma e iniciando a liberação, a escoação do fluido pela válvula. Então a EV250 ela não tem essa demanda. Aqui nós temos uma válvula modelo EV224. A válvula EV224 é uma válvula para alta pressão. Então é uma válvula solenoide para pressão de até 40 bar. Você vai poder utilizar ela em processos, por exemplo, de injetoras plásticas, onde tem injeção entre 35 e 40 bar, e em outros processos também, que trabalham principalmente com gases a alta pressão. Em processos líquidos ela funciona também, mas tem uma limitação no que tange a pressão, normalmente indo até 30 ou 35 bar. É uma válvula fabricada também em meia 3/4 e uma, e tal como todas as outras versões, normal aberta e normal fechada. O que isso quer dizer? A válvula normal aberta, quando ela está desenergizada, ela normalmente está aberta, então ela libera o fluxo e quando você energiza, ela tranca o fluxo de fluido. A válvula normal fechada é o contrário. Ela desenergizada fica fechada. Quando você energiza, ela abre, levanta o seu diafragma e permite a passagem de fluxo do fluido no processo. Seja qualquer fluido, como vapor, ar comprimido, gás, óleo térmico, enfim, seja qualquer fluido, ela vai atuar da mesma maneira. Tanto as válvulas solenoide quanto as válvulas pneumáticas têm essa mesma nomenclatura e esse mesmo funcionamento. Seguindo em frente, nós temos aqui o modelo mais usual da Danfoss, que é a válvula modelo EV220, fabricada aí em meia polegada até 4 polegadas, 2,5, 3 e 4 polegadas flangeada e nas outras bitolas rosqueada. Então essa válvula sim, ela é fabricada com diversas vedações para diversas aplicações. Ela pode ser usada em meio geral, então em líquidos e gases, desde gás GLP até ar comprimido, passando por óleo, aplicações em água, enfim, diversos fluidos, e ela vai ter um mínimo de abertura de 0,3 bar. Então você precisa ter uma pressão de entrada para que ela possa atuar, abrindo e fechando. Essa válvula ela vai ser um coringa também para as aplicações que eu comentei em vapor. Ela vai funcionar em até 120 graus, então você consegue aplicar ela em 1 1/4, 1,5 e 2 polegadas em aplicações onde não tem ar comprimido e você precisa de uma operação com solenoide. Então você consegue utilizar ela nesse tipo de sistema de vapor. Agora falando um pouquinho das bobinas. Aqui a válvula modelo EV210. É uma válvula menor, uma válvula para aplicações menores, uma válvula para uso geral, mas para aplicações de menor vazão. Ela é fabricada também em PTFE para uso em vapor. Então essa válvula EV210 ela também não precisa de um mínimo de pressão para abrir. Ela pode estar atuando, mas ela tem orifícios aí de 3, 1,5, 6 milímetros. Então é uma válvula de pequena vazão. Falando das bobinas, nós temos aqui a bobina mais convencional, a bobina BA, que é aberta em cima. Ela tem uma porquinha onde você vai fazer o rosqueamento, enfim, desse acessório que vem junto com ela, e vai estar acoplando essa bobina em cima da válvula sem dificuldade nenhuma para fazer a operação dela. A bobina tipo BB, que é fechada em cima, então é a bobina mais usual aí para as válvulas EV224 para alta pressão, EV250, EV220 também. Todas elas vão ser, todas que têm o grau IP65, vão ser conectadas eletricamente com esse conector elétrico padrão IP65, onde você faz a conexão dos fios internamente no conector e conecta o próprio conector na válvula, fazendo a atuação, ou seja, abrindo e fechando essa válvula de acordo com o sinal elétrico obtido naquele momento. Bobinas com cabo também muito comuns em aplicações em refrigeração comercial, mas muito utilizadas na indústria também. Tem diversas indústrias que gostam do uso dessa bobina, e nas aplicações de refrigeração nós temos bobina de maior capacidade. Essa aqui é a BG, então é uma bobina maior, ela vai atuar válvulas aí como ICLX, por exemplo, maior, ICM ali a partir de 65, 80, 100, então nós estamos falando aí de 3, 2,5, 4 polegadas, 5, 6 polegadas também. Ela vai ter uma força maior, uma potência maior e vai estar atuando essas válvulas maiores. A bobina tipo BE também, fornecida muito para aplicações de refrigeração, mas também em automação, onde se exige um maior grau de proteção,
O grau de proteção da bobina BE é o IP67, então você consegue ter uma maior amplitude de controles.